Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à apresentação do conteúdo sobre vírus. E a gente vai apresentar um pouquinho hoje sobre o ciclo do vírus da gripe, né? O que seria esse vírus, as características, algumas características deles. E, no caso, como ele utiliza o mecanismo da célula para se multiplicar. Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa apresentação. E a gente vai começar falando um pouquinho aí sobre o que seria o vírus da gripe, certo? O vírus, ele é denominado de influenza, é uma partícula esférica que tem aí um diâmetro interno de aproximadamente 110 nanômetros e um núcleo central de 70 nanômetros. Ele é muito pequenininho, ok? A superfície vai ser coberta por proteínas, portanto, a gente já classifica como um vírus envelopado, de aproximadamente 10 nanômetros de comprimento, essas proteínas, com funções essenciais. Elas são classificadas em dois grupos, no grupo das hemaglutininas, tá? E é responsável essa pela entrada dos vírus nas células, onde este irá se multiplicar, e a neuraminidase, ela permite o quê? Essa segunda proteína, ela permite a libertação dos novos vírus que irão à conquista das novas células, certo? Então, uma vai ser responsável por permitir a entrada e a outra por permitir a liberação dos vírus multiplicados, certo? Vocês já devem ter visto, né, a questão do pessoal chamar, gripe das aves, H1N1, H5N1. Essa classificação se deve à variabilidade dessas proteínas. O H é de hemaglutinina e o N seria de neuraminidase, ok? E é por isso que a gente ouve falar dessa questão dos diferentes tipos, né, da gripe do tipo A, porque a gente vai ver agora que nós vamos ter aí 3 tipos de influenza, os tipos A, B e C. Aí você pode perguntar, Marius, eles são compostos de qual ácido nucleico? Eles são compostos de RNA, ácido ribonucleico, certo? E ele codifica esse ácido uma grande variedade de proteínas virais, tá? As proteínas que a gente mencionou acima, a hemaglutinina e a neuraminidase seriam, no caso aí, certo? Os exemplos que a gente pode citar das proteínas que esse ácido, no caso, codifica, tá? Os 3 tipos de vírus influenza que causam gripes, o A, o B e o C. Então, a gente vai ter aí, os vírus A e B causam doença com impacto significativo na saúde humana, sendo os principais causadores, no caso, das epidemias anuais, né, que nós temos aí na nossa espécie. O influenza tipo A é essencialmente um vírus das aves, que se adapta ocasionalmente aos humanos, certo? Isso não é, digamos assim, ele não é disseminado continuamente, certo? Podendo causar pandemias, já aconteceu isso aí, isto é, epidemias que se propagam ao mundo todo, certo? No caso, a gente está vendo agora a pandemia com relação a um vírus da família do coronavírus, ok? Os vírus B e C, eles infectam apenas humanos. O influenza B, ele é responsável por surtos localizados em pequenas comunidades, né? No caso, por exemplo, se você dissesse assim, Maria, me dê um exemplo de uma pequena comunidade, a gente pode dar um exemplo aí, as nossas reuniões nas escolas, né? Pequenos grupos de pessoas reunidas, é fácil transmitir esse tipo de vírus, certo? O tipo C causa gripe ligeira, ela é bem rápida, certo? E é por isso que ele é o menos estudado. Nós vamos ver agora, tá? Esse ciclo aqui.
aqui é uma célula, e essas estruturas que parece que tem espinhos, que são proteínas, né, que a gente falou já, proteínas interligadas ao envelope viral, certo? E são os vírus. E aqui mostra nesta figurinha qual seria o ciclo dele para invadir uma célula, tomar conta do material, né, celular, fazer com que a célula multiplique seu material genético e depois ser excluído dessa célula para poder invadir novas células, ok? Então, vamos lá, certo? Os vírus da gripe, eles ligam-se aos receptores presentes na membrana das células das vias respiratórias e são englobados por endocitose. Você pode dizer assim, Marilson, eu não lembro o que é endocitose. Endocitose nada mais é, voltando aqui para a figura, do englobamento da partícula viral pela membrana plasmática. A membrana, ela envolve a partícula viral. Aí forma tipo uma vesícula que nós chamamos de endossomo. Seria, no caso, o quê? Uma parte da membrana envolveu a partícula viral e essa vesícula a gente chama de endossomo, ok? Então, a endocitose seria isso, seria a célula trazer para si, pelo envolvimento, né, da membrana, as partículas virais. E neste processo, o que é que acontece, no caso, com o envelope, né, do vírus? Ele vai se fundir à membrana da vesícula, do endossomo, né, da parte da membrana onde ele está envolto, e o nucleocapsídeo, no caso, ele entra em contato direto com o citosol, ou seja, tá? O capsídeo mais o material do ácido nucleico do vírus vai entrar direto em contato aí com o citoplasma, liberando o quê? As moléculas do RNA viral. Pronto. Aí o que é que acontece? Elas vão migrar para o interior do núcleo da célula hospedeira, como a gente vê aqui na figurinha. Ó, ele é liberado no citosol e ele vem para o núcleo da célula hospedeira. E aí o que é que acontece, né? Eles passam a atuar. E aí, uma vez no núcleo da célula hospedeira, o RNA viral, ele serve de molde para produzir moléculas que constituirão o material genético dos novos vírus que serão produzidos ali, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando as moléculas vão sendo produzidas, tá? O que é que acontece? A cada produção de 8 moléculas, nós vamos ter aí, né, 8 moléculas de RNA, nós vamos ter esses grupos de moléculas envolvidas por proteínas. Aí forma a estrutura, né, aí do nucleocapsídeo do vírus. Então, essa produção, né, ela vai se tornar contínua e maciça, ok? Então, outras proteínas virais, como a gente viu lá no início, a hemaglutinina e a neuraminidase, elas vão se deslocar até a membrana e ficam aguardando, no caso, as novas partículas virais que chegam ali. Aí, no caso, elas vão envelopar, no caso, as novas partículas virais, e quando esse capsídeo formado encosta, né, na membrana, ela vai acontecer o quê? Ele vai ser envolvido por ela, e aí forma-se um novo envelope do vírus, certo? Aí o que é que acontece, professora? Eles simplesmente são ejetados como pequenos brotos da célula, da membrana celular, como a gente pode ver aqui, ó, nessa figurinha bem característico. Depois que esse nucleocapsídeo chega próximo à membrana, tá? Essa membrana envolve, né, no caso, essa partícula, e aí forma os novos vírus que são ejetados das células, ok? E aí ocorre o quê? Vai ocorrer simplesmente que eles vão ser liberados para infectar novas células que eles vão encontrar. Com relação a essa questão do ciclo do vírus da gripe, não há necessariamente morte da célula hospedeira, que seria lá aquele ciclo lisogênico que eu falei no nosso momento de interação, certo? Mas pode ser que ocorra,
depois, né, o ciclo lítico, que seria o quê? A produção seria tão grande de partículas virais no interior dessa célula que ela ia se romper, ia acontecer o que a gente chama de lise celular, que seria o rompimento das membranas, e centenas de partículas virais são liberadas nesse processo. Gente, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso hoje, e na próxima, e a gente está encerrando na próxima aula a parte de vírus. Com o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre doenças virais. Muito obrigada.